Olá, vamos conversar um pouco agora sobre as órteses para o punho, mais conhecidas como munhequeira para o pulso. Interessante que em espanhol, punho a gente fala munheca, né? Eu vou tentar organizar da seguinte forma. Vou responder as perguntas: qual o melhor modelo de munhequeira? Como utilizar? Quando não usar? Essa é uma pergunta que eu vou chamar bastante atenção, porque em alguns casos o uso incorreto pode piorar os sintomas. E vou trazer alguns usos específicos nos seguintes problemas: tenossinovite de Dequervain, risartrose, túnel do carpo, tendinites e epicondilite, pulso aberto e fraturas do punho, do rádio e do escafoide. Então vamos começar sobre os modelos de órtese que nós temos. A gente tem basicamente três modelos principais, três grandes grupos. O primeiro é a que tem uma tala imobilizadora. O outro modelo são as que são compressivas, as de elástico, e essas eu quase nunca prescrevo. E temos as órteses dinâmicas, que são para ganhos de movimento. Então, o paciente teve uma lesão de tendão, uma fratura, está com rigidez, a órtese dinâmica vai ajudar, o mecanismo dela ajuda a ganhar o movimento. Começando então com este modelo, que é o que eu utilizo mais disparado, é o que eu mais prescrevo. Ele prende com essa fita de velcro e tem uma tala na parte de baixo, que é indicada para casos no qual a gente quer um repouso, dar algum alívio para a articulação, para o nervo. Túnel do carpo eu acho que é uma ótima órtese para posicionar o punho durante a noite. Detalhe importante: não deve apertar. Esse tipo de órtese é para usar de uma forma bastante folgada, um ou até dois dedos de folga. Ela é basicamente para um posicionamento, tá? A não ser que haja uma indicação específica do seu médico. E a gente tem um modelo que fica o polegar livre, que é o que eu utilizo mais, e o segundo que eu utilizo mais é este que imobiliza o polegar. Qual a diferença? Quando nós temos tendinites na base do polegar, é importante imobilizar o polegar. Ou uma fratura do escafoide, que a gente quer inutilizar um pouco mais a mão, também é interessante este modelo para tratamento, para dar um repouso maior e permitir um melhor tratamento. Para fraturas específicas, né? Não é, a maioria a gente vai tratar com gesso, e numa sequência a gente pode, no desmame, colocar essa órtese, que é uma imobilização não tão rígida quanto o gesso. Então, já respondendo a pergunta como usar, a gente não aperta, tá? Fica bastante folgado. O uso vai depender de acordo com a doença, que eu vou falar mais no final desse vídeo. Alguns exigem o uso constante, outras podem fazer o uso intermitente, um uso de repouso, de alívio, uso só noturno ou uso durante as atividades. A gente vai ver com mais detalhes isso lá na frente. O importante é sempre estar atento a esta questão do aperto. Se está marcando a pele, é sinal que pode estar apertando para mais. Pode até ser que dê um alívio momentâneo, mas isso pode levar a prejuízo da circulação e piorar lá na frente. Quando não usar a órtese? Então, como eu falei, em alguns casos pode haver piora. Se não tem um diagnóstico correto, se machucou o punho, não fez um raio-x, pode ter uma fratura oculta do escafoide, não é ideal iniciar um tratamento sem ter um diagnóstico preciso, né? Sem ter passado por uma avaliação. E o erro que eu vejo mais comum é o uso dessas elásticas, essas órteses de compressão, que podem até aliviar um pouco a dor no início, mas elas prejudicam muito o tratamento, vai dar edema, vai atrapalhar essa circulação. Então eu não recomendo praticamente nunca esse tipo de órtese elástica no punho, a não ser um paciente atleta, que vai desempenhar uma atividade, quer dar uma firmada, está recuperando de uma lesão, é um caso específico. Na maioria das vezes, essa elástica não está bem indicada. As munhequeiras, elas têm duas funções principais: imobilização e repouso, né? Então a gente quer dar um descanso para a articulação, e temos que é utilizado as órteses dinâmicas, as que são utilizadas para ganhar movimento.
Então um é o oposto do outro em alguma medida. Essas órteses, para ganhar movimento, eu vou falar um pouco mais à frente, que elas são mais caras, demandam uma confecção mais artesanal. A grande maioria das vezes é indicado um terapeuta de mão para confecção, sob medida, e é utilizado nesses casos de aderência, rigidez, limitação de ADM após fratura, após uma lesão de tendão, ou mesmo após uma lesão nervosa. Períodos prolongados de imobilização também pode dar limitação. E aí tem que ser considerado esse uso de órtese para ganho de amplitude de movimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas em específico. De Quervain, risartrose, túnel do carpo, tendinite e epicondilite, pulso aberto, as fraturas e, por último, as que são utilizadas para aumentar a amplitude de movimento. Então, começando com De Quervain. De Quervain, já gravei vários vídeos, essa tendinite, a gente quer o quê? Repouso, quer descansar esse tendão. É importante que inclua o polegar e a talinha geralmente fica anterior, e o uso é o tempo máximo que o paciente conseguir durante o dia, pode tirar para higienizar, claro, para algumas atividades e retornar com ela. Alguns casos, quando está mais inflamado, eu peço para dormir com ela, nem sempre é necessário. Quando já está melhorando, a gente tira porque ela é desconfortável para usar à noite. A risartrose é a mesma do De Quervain. A dor é até parecida, né? A dor nessa face do polegar aqui, do punho, uma dor que incomoda bastante. A gente tem órteses específicas como esta, que são feitas sob medida. Elas permitem uma ótima função da mão, protegem, aliviam a dor e permite o uso, pode se lavar. A desvantagem é que elas são mais caras. Mas a órtese que a gente utilizou para o De Quervain, a gente também pode usar para a risartrose. Vai dar uma aliviada, vai dar um repouso, vai desinflamar a articulação e depois a gente volta com outras medidas do tratamento para dar sequência. Túnel do carpo. Então, como eu comecei a falar no início, eu gosto muito da órtese para uso noturno. Ao contrário das outras doenças, o túnel do carpo eu peço para tirar durante o dia, deixa na cabeceira da cama, acorda, tira, vai dormir, coloca sem apertar. Qual que é a função dela? Deixar o punho numa posição que vai facilitar, vai favorecer a circulação e diminuir as complicações do túnel do carpo. Na epicondilite, eu já falei isso em outro vídeo também, embora a dor seja no cotovelo, o uso de órtese no punho pode ajudar. Por quê? Porque os tendões se originam aqui do cotovelo e vão até o punho. Então, imobilizando o punho, você vai evitar de irritar os tendões que estão inflamados. Então, uma das formas de tratar a epicondilite é com o uso de órtese no punho. É a mesma que a gente passa para o túnel do carpo. Para as fraturas, é um uso que tem que ser muito consciente, muito criterioso. A gente tem, por preferência, o tratamento com gesso. Alguns casos a gente deixa 4 semanas com gesso e pode sequenciar com a órtese. Viu que começou a formar uma cola, tá? Uma fratura estável, não está consolidado completamente ainda, a gente mantém imobilizado com a órtese, que permite higiene, é mais leve, tem algumas vantagens em relação ao gesso. Lembrando que nem todas as fraturas são passíveis de tratamento com essa órtese simples. Pulso aberto, eu já gravei outros vídeos de pulso aberto também, é um termo que a gente utilizava muito antigamente, assim como o termo LER, né, lesão de esforço repetitivo. Hoje em dia está caindo em desuso. Por quê? Porque é muito genérico e não dá a real natureza da lesão. Então, o pulso aberto pode ser uma fratura do escafoide, pode ser uma lesão ligamentar, pode ser às vezes o próprio túnel do carpo. Então, diante do pulso aberto, a gente tem que continuar a investigação, identificar o problema real, o problema mais na sua raiz, para ir tratar de acordo. E para finalizar, as órteses para ganho de movimento é uma engenharia fantástica, isso ajuda muitos pacientes. É um trabalho que é desenvolvido junto com a terapia de mão, a terapia ocupacional, que através de polias e sistemas elásticos é mantida uma força para o alongamento mesmo, né, dessas estruturas,
vai fazendo a tenolise, a liberação do tendão, a artrolise, a liberação da articulação, o alongamento da cápsula. Isso permite que a gente consiga uma maior amplitude de movimento. O uso muitas vezes é misto, diurno e noturno, algumas vezes só noturno, vai depender caso a caso. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo específico sobre órtese, muito legal, ele é um pouco mais comprido, quem quiser aprofundar, que foi uma entrevista com a doutora Ieda, e ele é bem completo, fala bastante sobre essas órteses e como elas podem beneficiar alguns tipos de lesão. Tá joia? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Obrigado e até a mais.